Fala, concurseiros! Saudações! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para independente do horário que você acompanha a correção aqui da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? O professor Evandro Musi vai aqui corrigir a matéria de Direito Constitucional referente à Constituição Federal para você gabaritar a próxima prova, tá certo? Vamos ver então o conteúdo da questão? Vamos lá? Vamos para o quadro? É o seguinte, a matéria de Direito da Constituição Federal ela está prevista dentro da matéria de noções de administração pública que engloba ali outras matérias também. O direito constitucional, então ele está previsto lá na questão 46. O que a questão fala? A Constituição Federal estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também o seguinte. Bom, então, o caput da questão eu não vou discutir com ele, tá certo? Ele está sempre fazendo a minha afirmação, não é questão CESP para eu dizer se está certo ou errado, então ele está certo, ele está falando aqui do LIMP, e que o LIMP aplica-se tanto à administração pública direta, quem é administração direta mesmo? Lembra lá, União, Estados e Distrito Federal, e também quem? Os municípios, não se esqueça, tá certo? E a administração indireta? A administração indireta é a fase, lembra? Autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Então está correta aqui a afirmação, né? Vamos lá, vamos ver o que as alternativas falam pra gente. Alternativa A. São garantidos ao servidor público civil os direitos sociais previstos para o trabalhador em geral, como o direito à livre associação sindical. Até então, correto, né? Mas você tem que tomar um certo cuidado porque ao servidor são aplicados alguns dos direitos sociais. Então você tem que ler lá o artigo que trata dos servidores públicos na Constituição Federal e ver quais são os direitos sociais que são extensíveis ao servidor. Então não está de todo correto, mas enfim. Vamos ver o que tornou realmente errada a questão, é quando ele fala, sendo-lhe contudo proibido o exercício do direito à greve. Então está errado justamente aqui, ó, por conta disso. Tá? Por conta de ser garantido o direito à greve, que é a observação, né? Na verdade, isso aqui não faz parte da questão, tá? É a parte da resposta aí. É garantido o direito de greve. Então, está errada aqui essa afirmação, porque é garantido o direito de greve ao servidor público civil e não proibido, motivo pelo qual tornou errado aqui a alternativa A. Perfeito? Então, tem que ficar de olho, tem que interpretar o que a alternativa fala para você. Analisar com cuidado, analisar com cautela. Vamos ver a questão B. Alternativa B. Ressalvadas as aquisições realizadas pela administração indireta, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes. Olha aqui, ó, está errado por quê? Por conta disso aqui, ó. Também se aplica à administração indireta. O que acontece? Você tem que tomar muito cuidado. Tenho um domínio ali, né, um bom domínio do direito constitucional. Quando eu respondi essa questão, eu passei batido e eu interpretei errado o que a alternativa estava me dizendo, mas quando eu pulei para a próxima alternativa, eu vi que tinha alguma coisa errada em alguma delas. Aí eu voltei e interpretei corretamente. Então você tem que se condicionar sempre a ler todas as alternativas. Você tem que corrigir, você tem que fazer a sua prova como a gente está corrigindo a prova aqui. Sempre lendo todas as alternativas, porque às vezes você está cansado, você não prestou atenção e você interpretou errado a questão. Quando eu li a princípio, o que eu interpretei? Eu interpretei que ele estava falando de dispensa, de licitação, Eu achei que era contratação indireta que ele estava falando e não sobre a administração indireta. Mas quando eu fui para a próxima alternativa, vamos ver lá. Qual que é a próxima alternativa? É essa aqui, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Eu vi que ela estava perfeita, estava correta. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada na alternativa anterior. E aí o que acontece? Você tem que interpretar que ele está falando o quê? Ó? Exceto a administração indireta, ou seja, exceto a fase, autarquias, fundações, sociedades de economia e empresas públicas, quando for contratar com a administração pública, tem que contratar através de licitação? Realmente, mas a administração indireta também, quando ela for contratar com o particular, ela vai ter que contratar através de licitação, tá certo? O procedimento
procedimento administrativo que visa assegurar a escolha da melhor proposta para a administração pública que representa toda a coletividade, tá? Então, a alternativa B está errada. Então, tem que sempre interpretar, sempre leia todas as alternativas, tá? Vamos lá, então a C está perfeita, está correto, é realmente o que diz a Constituição Federal. E a alternativa D, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o ingresso de estrangeiros no serviço público. Aqui, ó, tá errado por quê? Por conta dessa afirmação aqui, ó. Estrangeiro, ele pode ocupar um cargo público. Ele pode ocupar um cargo público na forma da lei. A Constituição Federal, ela diz que, em regra, os cargos públicos serão acessíveis ao brasileiro. E aí não importa se é brasileiro nato ou naturalizado, lembra que é tudo a mesma coisa, tá certo? É tudo a mesma coisa, exceto para os cargos privativos de brasileiro nato. Presidente, vice-presidente, presidente da mesa do Senado, da Câmara, oficial das Forças Armadas, da carreira diplomática. Então tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, mas em regra eles vão ter o mesmo tratamento, o brasileiro nato naturalizado, com as exceções previstas na Constituição Federal. Então veja que o erro aqui da alternativa foi dizer que os cargos públicos não poderiam ser ocupados por estrangeiros, porque a Constituição assegura que os cargos poderão sim ser ocupados na forma da lei. Muito comum isso nas instituições de pesquisa científica, em universidades onde você não tem um profissional apto para exercer naquela área. Então você acaba tendo que buscar um profissional estrangeiro, tá certo? Então veja que é só uma questão de interpretar. Você nem precisaria lembrar que a alternativa C é a correta, bastaria interpretar e ver o erro das outras alternativas. É isso, tá certo? Não tenho dúvida que ajudou muito aí você entender os erros da sua questão. Então, com tudo isso, a gente conclui que o gabarito da questão é realmente a alternativa C. Não há que se falar em anulação, né? Não há que se questionar esse tipo de questão. Perfeito? É isso aí. Bons estudos, concurseiro!